Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos 95. Abre a tua Bíblia, deixa ela aberta aí, que eu queria ler com você. Eu entendo no meu coração que hoje é um dia profético. Amém? Amém, querido? Acende um fogo aí dentro, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando hoje uma caminhada de celebrações para o ano de 2021. Você sabe quando nós estivemos aqui pela última vez como juventude da Rede Movem? Em dezembro de 2019. Olha só quanto tempo, hein? E hoje Deus te trouxe nesse lugar para você ser testemunha de uma nova caminhada com Ele. Amém? De uma caminhada nova no ano de 2021. Então deixa a tua Bíblia aberta, eu quero ler para você esse texto. A partir do versículo 3, a palavra do Senhor nos fala o seguinte. Recebe de Deus, querido. Ele fala assim, ó: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Vamos ficar por aqui, amém, querido? Deus, que a tua palavra ela penetre os corações, que o teu Espírito Santo possa fazer aquilo que nós não podemos, falar na alma de cada um, ministrar na intimidade de cada uma aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu me perguntei muito durante essa semana o que eu iria trazer para você, o que Deus queria falar ao seu coração, e vou dizer para você que não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil porque o coração da gente, o coração, eu digo, as emoções, elas se enchem de expectativas. E eu preparei um sermão, cara, e eu preparei outro, e eu conversei com o Anderson, ele falou: e aí, pastor, como é que vai ser sábado? Aí piorou ainda, Anderson. Aí eu falei: nossa, agora aumentou a pressão. Eu tive um tempo de oração e pedindo a Deus direção, como eu e Silvia já temos feito desde janeiro, para tudo que a gente vai viver no ano de 2021. E uma coisa só Deus colocava no meu coração: é tempo de consagração. É tempo de consagração. Essa palavra se repetia no meu coração e ela ficava na minha mente o tempo inteiro. É tempo de consagração. É tempo de consagração. E então, buscando a palavra, Deus me deu esse texto, e é incrível essa palavra. Eu vou colocar meu microfone mais perto, beleza, pessoal do som, porque eu atrapalho eles às vezes, né? Eu queria convidar você comigo nessa leitura e nessa palavra entender isso, que é tempo de consagração. Essa pergunta foi respondida para mim dessa forma, com esse texto. O versículo 3 fala que: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Deus, querido, entenda isso, Deus sempre esteve no controle. Como eu disse para você, nós estivemos aqui em 2019. 2020 foi aquele ano muito difícil, muito difícil. Em fevereiro veio pandemia, e nós tivemos que nos desmontar e nos montarmos para nos conectarmos com você através dos celulares, das televisões, do computador, e tudo isso acontecendo muito rapidamente, paralelo a um medo, a uma dúvida. E eu me lembro como se fosse hoje, depois de uma reunião com os líderes, nós traçamos metas, sonhos para 2020, e logo depois veio a pandemia, nós não podemos nos encontrar mais presencialmente, e tivemos que vir uma sequência de cancelamentos, e daí então veio o caos.
E diante disso tudo, uma coisa que sempre ficou no meu coração e na minha mente, sabe, em relação a tudo que a gente estava vivendo, porque diante disso, diante da pandemia, os pequenos grupos passaram a ser online, os cultos passaram a ser online, e eu pensava: Deus, quando que isso tudo vai acabar? Como é que isso vai ser? E eu com medo. Todo mundo de certa forma se prevenia, se isolava de estar em contato com o outro por causa do vírus, e o negócio começou a contaminar as pessoas. E no meio disso tudo, o nosso coração, em alguns momentos, passou a erradamente pensar que Deus não estava no controle. Quando eu procurava uma parede branca para gravar o culto, procurando a melhor luz para gravar o culto, eu pensava: meu Deus, cara, cadê a juventude? Cadê a galera? A gente planejou tantas coisas, Deus, e eu tive esse tempo de conversa com Deus com muita sinceridade em relação a tudo que a gente estava passando. Mas diante disso tudo, eu quero que você entenda, assim como esse texto diz: Deus sempre esteve no controle. Na tua caminhada durante o ano que passou, tantas coisas aconteceram, e no meio da tua dúvida, Deus sempre esteve no controle. Sempre esteve no controle. E o diabo, ele é muito sagaz, porque ele quer atacar a nossa alma, ele quer atacar o teu coração, sabe? Aí ele vai e lança esse monte de perguntas, e de alguma forma o nosso coração ele passa a pensar isso, né? Por que as coisas não estão acontecendo isso? Então tem sido um grande desafio hoje retornar, recomeçar, dar início a um novo tempo, a um novo ciclo. É desafiador. Você que está me ouvindo, você que está conectado com a gente, você que está aqui sentado, também foi desafiado. Ei, esse desafio não era só meu como líder de uma juventude, como pastor na Cibapa ou como pai de uma família. Esse desafio foi seu. Durante muitos dias você pensou em desistir, você pensou em abrir mão de muitas coisas, porque você se sentiu pressionado, você se sentiu fraco, ou talvez desconectados. Em meio a essa pressão toda, o nosso coração, quando ele se inclina para o medo, a primeira coisa que a gente faz é pensar em desistir, em abandonar tudo, em deixar tudo para lá. É isso que o diabo quer, desconectar as nossas vidas disso. Eu quero dizer para você: não dê ouvidos ao diabo. Deus tem feito grandes coisas nesse tempo, amém? E Ele fez grandes coisas. Ele fez grandes coisas. Você pode pensar assim: pastor, mas eu orei tanto para Deus durante esse ano, pedindo um emprego, pedindo alguma coisa, eu coloquei diante de Deus alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, o Todo-Poderoso, Ele não é o nosso funcionário, Ele não trabalha para a gente, sabe? E aí uma coisa que ficou cravada no meu coração é que, em meio a toda a minha lista de atividades que nós tínhamos sonhado para a Rede Moving, Deus desmontou tudo aquilo. E aí agora no início do ano eu fiquei pensando e orando: Deus, e agora como é que vai ser? Tanta prova, tanta prova. Nós oramos a Deus por multiplicar pequenos grupos, multiplicar discípulos de Jesus. E sabe o que o Senhor me respondeu assim claramente? Ele disse para mim: cara, ó, nunca houve uma grande multiplicação se antes houvesse uma grande prova. Nunca. Tudo que nós passamos durante esse ano até aqui foi prova para a tua vida. E a Bíblia e a palavra, ela nos ensina. Eu quero que você aprenda isso. Sabe para quê? Para você nunca mais pensar que Deus não está no controle, porque Deus sempre esteve no controle. Sabe por quê? Porque a palavra nos mostra que o povo passa pelo deserto para ser provado até alcançar a terra prometida. Jó é colocado sob prova para que tivesse uma bênção maior. Você pode procurar outro. Abraão é passado por prova, sai dessa terra, vai para outro lugar. Senhor, para onde? E ele não questiona, ele vai, passa pela prova para que ele pudesse ser
abençoado e abençoar multidões. Eliseu passa por prova para que recebesse a porção dobrada da bênção, mas foi provado. A mulher com fluxo de sangue passa pela prova do juízo da multidão, da vergonha diante da multidão, mas ela chega até Jesus, toca as suas vestes e ela é curada. No livro de Atos, nós percebemos um povo perseguido, violentado, espancado, morto, esquartejado por causa do Evangelho, mas essa prova gerou multiplicação. Aí eu parei, cara, eu falei, eu entendi tudo, Senhor. Nunca haverá uma grande multiplicação sem que antes haja uma grande prova. Qual tem sido a sua prova? Qual foi o teu teste durante essa pandemia? As coisas estão caminhando para um novo momento. Estamos aqui com uma boa quantidade de pessoas sentadas participando. Isso não era possível há um tempo atrás. Isso vai melhorar em nome de Jesus, porque Deus sempre esteve no controle. Sabe? Qual foi a sua prova? Onde você foi testado por Deus? Porque esse é o caminho para que você alcance uma maturidade e uma bênção em um nível elevado. Sabe por quê? Porque aqueles que forem provados e testados e forem reprovados, é porque precisam de fato ter o seu coração realinhado para Deus. Então guarda na tua mente nessa hora, Deus, Ele sempre esteve no controle, e nunca houve uma grande multiplicação sem que antes houvesse uma grande prova. Romanos 8:28 fala que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Salmos 30, versículo 5 fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, então o meu coração foi restaurado. Eu orei a Deus e falei assim: Senhor, se o Senhor é o dono dessa obra, eu disse para Silvia, falei: Silvia, vamos pegar a nossa expectativa e vamos encher o pote de Deus com ela, para que eu não me frustre mais. Eu tenho que dar o controle para Ele, dizer, é Ele que vai conduzir isso aqui, é Ele que vai levar, é Ele que vai projetar a minha vida e a sua vida. Você tem dado esse controle para Ele. O texto fala que o choro dura uma noite, porque nós choramos durante esse tempo, mas a alegria vem pela manhã, quando a nossa esperança está conectada a Deus. Deus é fiel, querido. Ele te supriu e te sustentou todo o tempo. Ele te manteve em pé. Ele não te abandonou. Deus sempre esteve no controle. É tempo de reconhecer o senhorio de Deus. O versículo 6 de Salmos 95 fala que venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Adoração tem a ver com reconhecimento, com amor profundo, com entrega do controle para Ele, com rendição, com imersão, querido. Eu tenho orado por uma juventude imersa na presença de Deus. Sabe por quê? Nunca um vírus, uma pandemia vai te desconectar se você for imerso na presença de Deus e na adoração com Ele. Nada vai te separar dEle, se o seu coração estiver conectado com Ele em adoração. Hoje nós estamos reiniciando uma nova caminhada de 2021 das celebrações da Rede Move, que agora passarão a ser todos os sábados. Todos os sábados, glória a Deus, amém? Você quer aplaudir Deus, pode aplaudir, que é para Ele isso aqui, é para Ele, amém? Porque adorar a Deus, reconhecer o seu senhorio, é a única forma de nos mantermos conectados a Ele. É tempo de reconhecer o senhorio e a soberania de Deus sobre a sua vida. Sobre a sua vida. E viver uma entrega, querido, é muito mais do que um discurso, é uma atitude.
E quando eu falo sobre isso, eu quero entrar agora no teu secreto. Eu quero te contar uma coisa: o teu compromisso com Deus, ele é um compromisso de atitude, cara. O mundo pulverizou a sua mente com várias linhas de propósito durante o ano. Várias. Você gastou mais horas de internet do que na sua vida inteira durante esse tempo de pandemia. E durante esse tempo inteiro, as ideias que vieram sobre você, aquilo que foi falado, você passou sobre a regra da palavra, você colocou sobre um crivo espiritual, você teve uma atitude de quem tem um coração consagrado a Deus. Você não se dobrou, você não se rendeu, você não se inclinou a propostas sedutoras que o mundo te ofereceu. Você é um jovem consagrado a Ele. Sabe por quê, cara? Porque eu poderia gastar 2 horas contando coisas incríveis que nós faremos em 2021. Eu poderia mostrar um calendário de atividades e sonhos que nós temos, mas nada disso tem sentido se o teu coração não estiver consagrado a Deus. Nada. Restaure o senhorio de Deus sobre a tua vida. Tenha uma vida de atitude de um consagrado a Deus, de um homem e mulher separada por Deus. Ei, isto é maior do que um programa, isso é maior do que aquilo que você pode mensurar. Sabe por quê? Porque Deus te criou com um propósito, Ele te sonhou para te projetar, cara, para te colocar em um lugar que você não imagina, para te levar a lugares que você não sonha, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele, como nós lemos, ele criou todas as coisas, Ele é grande e Ele sempre esteve no controle. E Ele te convida essa noite a restaurar na sua vida o senhorio dEle, o domínio dEle sobre a tua vida. É tempo de expandir a mente, pegar as suas ideias, colocar diante de Deus para que elas sejam explodidas, para que a sua mente ela possa expandir, para que o seu conceito de culto seja maior do que isso que está acontecendo aqui agora. E você entenda que o culto é a sua vida, para você poder entender que sem a palavra de Deus, você está fadado e sem direção. Sem a verdade de Deus no teu coração, você é um depressivo, doente emocionalmente, ao ponto de desistir de tudo, porque você não tem esperança em nada. Sem a presença de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo, você será um jovem, um homem e uma mulher que cairá no mesmo pecado sequencialmente, e vai se reprovar moralmente por causa disso. Vai dizer: eu não tenho autoridade mais, eu não vou mais mexer, eu desisto de tentar isso aqui. E você vai parar, você vai soltar o arado. Restaure o senhorio de Deus sobre a tua vida. Deixa Ele expandir a tua mente, deixa Ele abrir isso para que você possa compreender a dimensão dEle sobre a tua vida, para que os teus valores mudem. Sabe por quê? Porque depois de tudo que nós vivemos, eu quero perguntar para você: o que você tem feito com a sua influência? Ah, pastor, eu tenho alguns seguidores no Instagram. Não estou falando do Instagram não, mano. Eu estou falando de pessoas que confiam em você. O que você tem feito com a sua influência? Você tem projetado pessoas para Deus? Você tem vivido com Deus uma consagração, ao ponto de quando as pessoas conversarem com você, elas percebam que há algo maior em você do que você mesmo? Expanda a tua mente, tira da tua mente um conceito de regras e valores que são seus e aplica o do Senhor. Sabe por quê? Porque você deixou de participar de muita coisa, porque você não gostou da conexão. Quem gostou da conexão, querido? O cara perguntou: pastor, mas o culto online, ele não é tão legal. Eu falo assim: cara, você acha que eu gosto de pregar para uma câmera, velho? Você acha que eu achei o máximo entrar num quarto, botar um celular na minha frente e ficar aqui fazendo 1000 coisas, chutando um fio com o pé para cá? Espera, menino, enquanto está conectado aquela coisa louca. Não, cara, mas era uma prova. Eu falei assim: ó, pode balançar para todo lado, mas eu não solto.
nós vamos continuar. Expandir a mente é mudar os seus valores e entender que você precisa emergir uma visão, que um corpo e uma igreja orgânica, ela recebe de Deus direção para ser conduzida, direção para sair de um lugar e ir para o outro. Moisés pega o meu povo, leva para o deserto para que ele adore, tem direção. Daqui conduz para uma terra, tem direção. E quando você tem direção, querido, não tem mar, não tem escassez que te alcança. Sabe por quê? Porque Ele faz abrir o mar, se você estiver na direção certa. Ele vai mandar cair comida do céu. Olha isso, Ele vai mandar provisão para você, Ele vai dar sustento para você, físico, emocional, espiritual, para você não desistir, para você não sair da presença dEle. E mesmo assim, muitas vezes, o nosso coração é como o do povo que estava no deserto, né? A murmuração tomou a nossa boca, e a gente percebeu, olhando para essa palavra, que o nosso coração é muito mais duro do que a gente imaginava. Expandir a mente é valorizar o discipulado, porque você esteve só, e foi muito ruim estar sozinho, cara. Expandir a mente é você valorizar um líder de pequeno grupo que se esforçou, cara, para se conectar contigo, que te mandou mensagem, que tentou falar contigo. É você valorizar um lugar onde a presença de Deus te mantém aquecido no Espírito Santo. Expandir a mente é olhar para uma igreja e entender que o papel dela é impactar uma cidade inteira. Eu estou lendo no livro de Atos, e é incrível, quando Paulo junto com Barnabé e acompanhado de João saem por algumas cidades e fazem algumas viagens. Ali depois do capítulo 10, a Bíblia conta que eles chegavam numa cidade e eles pregavam o evangelho, e uma cidade inteira parava para ouvir as boas novas do evangelho. Mente expandida. Você precisa entender que Deus te colocou onde você está para você expandir a mente e o evangelho naquele lugar, cara. Restaure o senhorio de Deus na sua vida. Uma visão. Deus nos deu uma visão. Nosso negócio é gente, ser uma comunidade multiplicadora de discípulos de Jesus. Há mais de 10 anos a Cibapa tem vivido essa visão. Eu quero perguntar para você, como um coração de um jovem consagrado a Deus, você está conectado a isso? Cara, o que te conecta a Deus, mano? Como é isso na tua vida, cara? Você é um cara que tem que ser empurrado por todo mundo? Entenda uma coisa, nós não servimos a Deus para não pecar. Nós servimos a Deus porque Ele é incrível, porque Ele é maravilhoso, porque você não era nada, porque eu não era nada sem Ele, porque sem Ele eu não teria a família que eu tenho, eu não teria a alegria que vem dEle mesmo em meio a tribulações, eu não teria o Espírito Santo me conduzindo, falando comigo, me direcionando. A mesma mão que me levantou é a mão que tratou o meu passado, é a mão de Deus. É isso que te conecta a Ele, cara. Quando Davi escreve esse salmo, ele mostra extrema intimidade com Deus, extrema condução do Pai. E eu estou aqui para te encorajar, cara, para você avaliar. Eu disse ontem numa festividade, eu falei o seguinte: olha, o sonho de um pastor é ter uma juventude madura. Cara, se você soubesse o quanto isso é incrível, tem alguns pastores aqui que estão presentes, cara, é da gente dar saltos de alegria quando você deixa de ser um menino, expande a sua mente em Deus, e você diz: pastor, eu estou cuidando, eu estou discipulando, eu estou envolvido, cara, eu estou imerso nesse negócio, pastor, eu estou para enlouquecer de tanto estar presente. É desse naipe, entendeu? É amadurecimento, é você conseguir se alimentar da palavra e alimentar outras pessoas, e não ser um crente de 10 anos, de 15 anos, disfuncional, que a todo tempo tem que ser corrigido, a todo tempo precisa ser consertado, a todo tempo tem que ser modificado para poder continuar. Se você viveu alguma coisa
desse tipo, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é tempo de consagração. Hoje é tempo de recomeço. É tempo de consagração. E continuando, o texto fala, no versículo 7, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O texto diz, não endureçam o coração. Você não pode mudar o seu passado, você não pode mudar aquilo que já passou, mas você pode recomeçar hoje, e dar um novo sentido para a sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes, nós endurecemos o nosso coração, e a palavra é muito clara em dizer, não endureça o seu coração, assim como aqueles que fizeram no deserto. Permita a presença de Deus no seu coração. Talvez você caiu, cara, talvez na caminhada você caiu, você cometeu algum deslize, você vacilou, você fez escolhas que te feriu emocionalmente, ou feriu outras pessoas. Deus pode te restaurar. A consagração te leva a um novo tempo com Deus. Talvez nesse tempo você passou por momentos onde pessoas te feriram. Eu não sei, cara, eu não sei como está a tua vida de fato, mas são coisas que o diabo usa muitas vezes para fazer você pensar que Deus não está contigo, para você pensar lá na tua casa, no teu isolamento, que você estava sozinho, literalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, Deus sempre esteve no controle. Ele sempre esteve no controle. E sabe o que acontece? Por muitas vezes o nosso coração foi testado, e nós reprovamos naquele teste, e nós ficamos naquele lugar do erro. É incrível a vida de José, cara, é incrível. É muito fácil você falar sobre permanecer quando você tem uma vida distante de uma pressão ou de provas. José foi sensacional. O cara, ele estava no poço, ele foi vendido pela família dele, ele foi rejeitado, ele estava num poço, e do poço ele sai para ser um escravo, e de escravo ele sai para ser um detento, e de detento Deus o levanta e o coloca em um governo, porque todo tempo o seu coração foi provado e aprovado, porque depois de uma grande prova existe uma grande multiplicação, e Deus colocou José naquele lugar para que ele multiplicasse tudo que ele tocasse. Aquele homem teve a capacidade de tudo que ele colocou a mão dele se multiplicou. É esse o desafio de Deus para mim e para você, porque é tempo de consagração. O texto fala sobre não endurecer o coração, e eu quero dizer que isso significa consagrar-se a Deus. Então não endureça. Grande é o nosso soberano e tremendo, e o seu grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento, é impossível medir o amor de Deus, é impossível você medir a graça de Deus sobre a sua vida, é impossível, cara. O texto de Romanos 8, que eu acho sensacional, ele fala que nada vai te afastar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, demônios, presente, futuro, quaisquer poderes, altura, profundidade, qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Querido, esse texto, ele é uma verdade para aqueles que estão consagrados em Cristo, porque se você não está consagrado em Cristo, cara, a sua vida é um caos completo. O primeiro versículo desse capítulo fala que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É nele que nós nos aproximamos do amor dele. E Deus te conhece, cara. Ele te conhece, ele te criou, ele te projetou, ele sabe quais foram os seus erros e quais são os seus erros. Ei, eu acho incrível a relação de paternidade de Deus, sabe? Porque a gente às vezes faz como uma criança. A gente comete um erro e tenta esconder aquilo quebrado tão grande atrás, assim, nas costas, sabe? E o objeto meio que passando assim, e o pai olha e já viu aquilo, é óbvio, né?
E o Pai sabe de todas as coisas, e muitas vezes nós reagimos com Deus assim. Nós temos uma vida onde nós queremos esconder de Deus algumas coisas, ou nos apresentarmos para as pessoas de alguma forma. Ei, deixa eu te falar uma coisa, cara. Deus conhece todas as coisas, Ele sempre esteve no controle de tudo. Então endireita o teu coração para Ele, se consagra a Ele, e viva um novo tempo com Ele. A consagração, ela é a única forma de nos conectarmos à presença abundante de Deus na nossa vida. E consagrar-se tem a ver com dedicar-se inteiramente a Deus. É dedicação, é um alinhamento de expectativas e de propósitos com Deus. É ser íntimo dEle, cara. É ter um coração quebrantado diante dEle. É viver um arrependimento genuíno, uma limpeza, uma sinceridade de coração. Porque santidade tem a ver com escolhas que você faz agora, hoje, porque você só tem, querido, o hoje, você só tem o agora. E se você se consagra agora, Ele te projeta para ações que Ele vai plantar no seu coração. Consagrar-se é viver de fato uma santidade na dependência de Deus. Deus tem algo, querido, Deus tem algo muito grande para fazer através da Rede Move, amém? Mas isso passa pelo seu coração, isso passa pela sua consagração, isso passa pela sua valorização de quem é Deus na sua vida. Então, maior do que os desafios do ano é o desafio de consagrar-se a Ele, de dizer: eu sou inteiramente dEle. Quando nós temos uma criança e nós apresentamos, falando, vamos consagrar essa criança a Deus, você sabe o que é isso? Você pega isso e fala assim: olha Deus, isso é teu, eu estou te dando isso aqui agora, isso é do Senhor, não me pertence mais. Conduz, alimenta, faz crescer, dá direção, porque é teu. É isso que nós temos que fazer com o nosso coração. Consagrar-se a Deus é nos entregar completamente a Ele e dizer: Deus, eu não quero estar longe, eu quero que o Senhor conduza, me guie, me alimente. O meu desafio é grande na universidade, eu preciso terminar o meu curso, não sei como é que eu faço, eu estou desempregado, eu preciso aumentar a minha renda, eu estou desanimado, eu estou lutando contra a depressão, eu estou passando por uma prova na minha casa, meus pais não são cristãos, é difícil. Cara, para de lutar, se consagra a Ele, e Ele lutará as tuas lutas, amém? E Ele lutará as tuas lutas. Guarde no seu coração, Deus sempre esteve no controle. É tempo de reconhecer o senhorio dEle na sua vida. É tempo de se consagrar a Deus. É tempo de recomeçar uma nova história. E hoje, Deus te convida a estar mais perto dEle. Você cantou aqui uma canção que você disse: mais perto da face, mais perto da glória. O medo quer me parar. E a oração dessa canção fala: então me tira o medo. Deixa eu viver isso. Deixa eu experimentar isso. E o convite de Deus para a sua vida, nesse lugar e nessa noite, é: consagre-se a Deus. Queria convidar você a ficar em pé. Pode diminuir as luzes, eu quero que você tenha o seu tempo com Ele, tá? Eu quero pedir agora que você ore, que você feche os seus olhos agora na presença de Deus. Enquanto o louvor vai estar tocando essa canção, eu quero pedir a você que com toda sinceridade de coração, você guarde isso no seu coração. Deus sempre esteve no controle. Eu quero reconhecer o senhorio de Deus na minha vida, e eu quero me consagrar inteiramente a Ele. Sabe para quê? Para o meu ano ser incrível, para eu vencer lutas que há muito tempo eu tenho lutado sozinho, para eu ter a minha casa consagrada a Ele, para eu ter a minha vida tomada pela presença constante e aquecida do Espírito Santo.